Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alexandre Bittencourt de Sá e devido ao distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19, esse é o formato que eu e o professor Marco Aurélio encontramos de continuar transmitindo conteúdos para vocês, né? Então, vamos continuar com a nossa disciplina de matemática e suas tecnologias. Hoje vamos falar um pouco sobre unidades de medida e grandezas, né, as grandezas físicas que nós temos. Eu vou começar a aula e depois o professor Marco assume com vocês um pouco mais para frente, certo? Um pouquinho do contexto de unidades de medida e grandezas, né? Qual é a importância disso no nosso dia a dia? Nós temos um contexto histórico de por que foi criado isso, mas para pensar hoje em dia, né? Se eu quero transmitir alguma informação relativa a alguma dimensão física, eu preciso dessas unidades de medida para comparar, né? Se eu quero falar de temperatura, eu preciso dizer em graus Celsius. Eu posso falar que está quente ou está frio, mas se eu quero transmitir com um pouquinho mais de precisão, eu preciso usar alguma unidade padrão, com que a outra pessoa para quem eu falei consiga comparar isso, né? Então, se eu vou falar o tamanho de alguma peça, de uma mesa, eu vou usar hoje em dia metros, né? Eu posso usar o que a gente vai ver historicamente, o palmo, eu posso usar o cúbito, eu posso usar alguma parte do meu corpo para transmitir essa informação, né? Eu posso ir lá, medir com as minhas mãos e falar para essa pessoa, ó, foram 5 palmos. A pessoa vai pegar a mão dela e vai comparar, vai dar um pouco diferente, mas eu estou transmitindo uma informação de tamanho, não com a mesma precisão que se eu usasse uma trena, uma régua, mas eu estou. Então a gente tem que para dimensionar, especificar e identificar peças, né, acessórios, eu vou precisar dessas unidades de medida. Então a gente tem um sistema métrico, sistema inglês, sistema internacional de unidades, que é o sistema padrão que a gente usa no Brasil, né, o oficial. E eu tenho vários instrumentos que eu posso usar para medir, né? Então existem situações que não requer tanta precisão. Por exemplo, eu estou fazendo uma receita, né? Eu falo 2 xícaras de arroz. Eu não tenho uma xícara padrão e o meu grão de arroz também não tenho uma densidade padrão, um tamanho padrão, né? Eu estou falando, transmitindo uma informação dessa receita com uma baixa precisão. Mas, para esse caso, não tem problema. Não vai fazer grande diferença. Agora, se eu quero especificar que tipo de peça eu vou encaixar um componente eletrônico para o computador, daí eu preciso especificar com maior precisão, né? Se eu vou trocar um parafuso, eu tenho que dizer qual é o diâmetro desse parafuso, qual é o modelo dele, se é M8, se é, qual a especificação dele, né? E, historicamente, as unidades lineares que a gente faz, né, medições lineares de comprimento, a gente usava partes do corpo para comparar. Então eu tinha aqui o palmo, a polegada, a jarda. Claro que essas dimensões variam de pessoa para pessoa e muito, né? Então o que era feito era usar como valor padrão o de uma pessoa de referência, de um rei, algum governante da época, né? Então a gente já tem aqui em torno de 4000 a.C. Essas unidades baseadas em partes do corpo, né? Os egípcios também já usavam o cúbito como unidade padrão, então as pirâmides, né, os registros que tinham, as pedras eram medidas em cúbito, que é do cotovelo até a ponta do dedo. Claro, a gente precisava pegar uma pessoa como um padrão, mas qualquer pessoa podia ir lá e medir mais ou menos um cúbito usando seu próprio braço, né? Vai ter alguma diferença? Talvez seja grande, talvez nem tão grande, mas é uma forma de levar essa medida em campo, sem ter algum instrumento, né? Depois eles começaram a usar barras de pedra com o mesmo comprimento, então a gente especificou o cúbito padrão, né? Esse é o cúbito padrão, e depois elas foram substituídas por madeira. Então eu tinha uma unidade padrão, uma barra de pedra padrão. Eu ia lá, cortava uma madeira desse tamanho, levava para minha cidade e esse era a minha unidade de cúbito que eu ia usar para comparar com as medições. Se eu fosse vender tecido, eu colocava a madeira em cima e contava quantos cúbitos antes de cortar, né? Então eu estava conseguindo transportar essa unidade de medida. Os gregos também já usavam, por exemplo, o pé, o palmo, dígito, né? Então várias culturas utilizavam as partes do corpo como unidades de medida. Os ingleses depois vieram com grão seco de cevada colocado lado a lado. Isso aqui, se eu pego um grão, a diferença entre um grão e outro pode ser bem grande, né? Eu posso ter um grão maior ou menor, mas se eu coloco
40, 50 grãos um do lado do outro, estatisticamente, essa medição vai ser muito próxima a 40 outros grãos em vários lugares. Então, eu estou eliminando um pouco o erro de um grão ser maior ou outro menor quando eu faço isso com vários, né? E a medição de sapatos, até na época, e provavelmente seguiu até hoje, era baseada nisso, quantos grãos lado a lado eu tinha. Então, eu conseguia fazer um tamanho de sapato padrão. Tamanho 40 significava 40 grãos de cevada lado a lado, né? E depois surgiu um movimento que adotasse uma referência a uma unidade natural, alguma coisa que não dependesse de uma pessoa, que podia ser encontrada na natureza e eu posso ir lá, aferir, eu posso comparar uma com a outra, né? Depois disso, eu queria também que essa unidade padrão seguisse o meu sistema decimal que tinha surgido na época. Então a gente tem vários sistemas de medição de unidade, né? O decimal é o que a gente usa até hoje e parece muito familiar para a gente. Mas, por exemplo, os computadores eles usam um sistema binário, é só 0, 1, 0, 1, 1. E com esse sistema eles conseguem contar até qualquer dimensão, né? Então é um sistema funcional. O decimal é outro sistema funcional, mas, por exemplo, os franceses eles usavam um sistema antes vintenal, né? Na verdade, os celtas usavam. E isso ficou até hoje culturalmente dentro do sistema de contar dos franceses. Então, até os 60, eles contam como o sistema decimal normalmente, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já no 70, eles contam 60 e 10. No 80, eles vão contar 4 vintes. É o sistema vintenal, 4 vintenas, né? Se eu vou falar 90, eu falo 4 vintenas e 10. E eles usam isso no dia a dia para contar. Então faz parte, é uma herança histórica, né, de como os celtas contavam. Eu vou deixar o Marco falar um pouco do sistema métrico decimal, mas o sistema padrão, a unidade padrão que eles pegaram como referência, é igual a 10ª milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Então, pega o meridiano, divide em 10 milhões e esse aqui é o metro, né? Essa foi a definição. Hoje em dia, a gente ainda segue esse mesmo raciocínio, mas é um pouco mais fácil, é um pouco diferente fazer a medição. Eu vou deixar isso para o professor Marco falar para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Olá pessoal, professor Marco aqui na área. Então, como o professor Alexandre estava dizendo, né, nós tivemos que definir um padrão universal para uma unidade de medida, que foi a unidade do metro, que veio aqui da definição do meridiano. Então, essa definição precisou ficar mais precisa, porque os processos industriais, todo o maquinário começou a depender de uma precisão maior dessas medidas. E isso fez com que no Brasil, lá no ano de 1983, o metro fosse definido em comparação à velocidade da luz no vácuo, que é uma coisa que não se altera. Em qualquer lugar, em qualquer parte do universo, a velocidade da luz no vácuo vai ser sempre a mesma. Mas como o metro é bem pequeno em comparação com a velocidade da luz no vácuo, então definiu-se que o metro é o comprimento aí do trajeto percorrido pela luz durante um intervalo de tempo aqui bem pequenininho, que é esse 1 dividido por 299.792.458 segundos. Então, com isso, nós definimos o metro. E daí, com isso, com o metro definido, nós chegamos aos múltiplos do metro, que são os que a gente já conhece: o quilômetro, o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, são as unidades que nós já conhecemos, que elas são múltiplos desse metro. Então, o quilômetro são 1000 metros. Então, metro vezes 10 é decâmetro, vezes 10 de novo, hectômetro, vezes 10 de novo, quilômetro. Então, aqui vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Mesma coisa com decímetro, centímetro, milímetro. Metro dividido por 10 dá decímetro. Dividido por 10 de novo, centímetro, que é o metro dividido por 100. E o centímetro dividido por 10 dá milímetro, que é o metro dividido por 1000. Então aí nós temos os nossos múltiplos do metro. Continuamos então na nossa próxima aula. Um abraço a todos.